tá? Então, o preço ele poderia ficar dentro de um período mais prolongado de tempo dentro dessa zona aqui. É isso que eu estou falando. O mercado acalmar, lateralizar, média 8 semanal, andando mais de lado, menos vertical. Isso significa que a verticalidade da média 8 semanal representa hoje uma queda voraz no mercado semanal. Isso significa que a tendência da semana é de mais queda forte. Mas se a média 8 começar a andar de lado, com o preço lateralizando com menos volatilidade, isso significa que nós estamos em uma zona de equilíbrio de preço em que não temos mais tantos vendedores no mercado querendo vender e também estamos com um número relevante de compradores que acham que o Bitcoin a $23.000 é um preço extremamente justo de se expor para o longo prazo. Então, em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento esse equilíbrio vai acontecer. Então, nós temos o seguinte, correlação direta do BTC, a moeda da praia, com o nosso querido SP500. Então, desde que o SP500 começou a fazer topo, o BTC bateu o topo. Desde que ele fez um topo mais baixo que o topo anterior, o BTC fez topo mais baixo que o topo anterior do SP500. Então, nós estamos diretamente conectados com essa situação. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Padrões. Tá. Então, nós estamos diretamente conectados com o SP500, num presente momento. Por isso, é muito importante a gente entender qual é a dinâmica do SP500. A gente precisa entender, cara, nós estamos chegando num ponto de equilíbrio, um ponto de normalidade, um ponto em que o mercado realmente vai estagnar o preço e parar de cair ou não, né? Porque senão a gente vai virar torcedor. Se a gente pegar aqui o gráfico do BTC e do SP500, eles estão andando praticamente juntos, né? Então, para mim, o BTC não me chamava atenção, o BTC cair este final de semana até os $25.000, porque o SP500 sexta-feira fechou muito mal. Então, se o BTC, o mercado do Bitcoin, ele continua aberto no final de semana, fatalmente, ele poderia continuar caindo, tá? Inclusive, acho que o BTC aqui está um pouquinho de atraso em relação ao SP500. Fora isso, nós temos no fechamento semanal mais um engolfo de baixa, tá? Abaixo da média 8 semanal. Então, nós temos um engolfo de baixa abaixo da média 8 semanal, significa que o preço vai querer cair um pouco mais. E, ao mesmo tempo, nós temos uma linha de suporte não retestada que é $25.000. Então, ao longo dessa semana, se a volatilidade do SP500 aumentar, se o VIX aumentar, tal como eu mostrei para vocês, que sexta-feira ele quis aumentar, né, nós podemos ter um evento chamado Short Squeeze, que é uma busca de liquidez provocada pelo Smart Money, de trazer o preço parcialmente para cima rapidamente para liquidar os apostadores de alta futuros, que vão fazer o vencimento agora na próxima sexta-feira, e os vencimentos do mercado de opções, vencimentos dos mercados futuros, tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto, conhecido como três bruxas, né? Nós vamos ter basicamente o aumento, com o aumento da volatilidade, possivelmente o aumento, então, da probabilidade de acontecer um short squeeze. O short squeeze, então, é o que, gente? O short squeeze é o seguinte, você pega, por exemplo, o gráfico diário, o preço continua caindo, então abre hoje à noite, domingo, com o SP500 caindo, ameaçando mais queda. Se o SP500 ameaçar queda, nós vamos ver provavelmente mais uma sequência de 2 ou 3 barras diárias de Bitcoin caindo, retestando essa região, talvez encontrando até os $23.800 por aí. E ao longo da semana, se o VIX aumentar, ou se a volatilidade aumentar tal como ela está querendo fazer, a gente pode ter isso daqui, ó, uma busca de liquidez bilateral, ou seja, o preço em um determinado número de dias da semana cai e no outro restante dos dias da semana ele faz uma paulada para cima para capturar a liquidez bilateral, tá? E depois ele tende a se acalmar novamente e produzir lá na frente um movimento com a volatilidade reduzida, a volatilidade menor,
ao mesmo tempo que nós consolidemos um fundo verdadeiro, né, que é o fundo lateral, enquanto que o petróleo atinge um topo duplo. Se o petróleo atingir um topo duplo ao longo dessa semana e a inflação ficar levemente controlada para essa semana, nós vamos ter o evento chamado short squeeze, tá? Que é essa busca de liquidez rápida, que é um movimento contrário ao que todo mundo espera, somente para buscar a liquidez e depois o preço tende a voltar a cair com baixa volatilidade e baixo volume. Então, a minha expectativa é do mercado conseguir fazer um bear trap no momento em que ele for retestar os 25 mil dólares. Tá? Entre 23 a 25 mil dólares, que é, na minha opinião, é um dos possíveis fundos do BTC, caso as coisas melhorem, caso as coisas estejam mais controladas, menos voláteis e mais estáveis no próximo mês de julho e mês de agosto, os meses que antecedem a logística do Federal Reserve de paralisar temporariamente a elevação da taxa de juros e a gente tem um leve respiro nos mercados mais voláteis, tá? Se você preferir ficar de fora do mercado enquanto isso acontecer, eu vou entender, não tem problema. Por quê? Por quê, gente? Esse é o momento em que vai causar muita confusão nas pessoas. Nós vamos ver o preço subir rápido, nós vamos ver o preço cair um pouco mais, agora no curto prazo. Ele no médio prazo vai subir violentamente para buscar liquidez, tá? Esse é um movimento que o Smart Money gosta de fazer. E depois nós vamos ter queda de volume, queda de volatilidade e lateralização. Nesse presente momento, então, o que nós estamos vivendo é basicamente isso. É onde os investidores dos mercados alavancados vão sentar na graxa. Em breve, vocês vão ver muitos apostadores de baixo de Bitcoin serem completamente liquidados do mercado cripto. Completamente liquidados, tá? Em breve, a gente vai ver um short squeeze acontecer. Isso significa que o BTC encontrou o fundo majoritário? Não. Existem dois fundos majoritários aí do BTC que eu acredito que possam acontecer, tá? Se a gente pegar, então, o gráfico, eu vi que o pessoal está passando raiva com os haters, né? Porque os haters já vieram em peso aqui, né? Se a gente pegar aqui o histórico do BTC, onde ele foi mais negociado, tá? Então, onde ele está mais negociado? Onde existe o Smart Money? Aonde o Smart Money tem interesse real de comprar Bitcoin? Bom, a gente vê isso no VPVR, que é aqui embaixo. Então, o maior volume de negociação existente do Bitcoin é aqui embaixo. Tá? Ou seja, no curto prazo ele pode fazer o short squeeze, mas isso não significa que ele não vai continuar caindo mais pela frente. E aí nós temos alguns alvos interessantes, né? Bom, primeira coisa que a gente pode fazer é colocar um canal paralelo aqui. Nós perdemos esse canal paralelo recentemente, tá? Foi quando eu troquei meus etéreos por Bitcoin lá em 23 de maio. Se a gente copiar e colar ele aqui, ó, a gente pode colocar alguns valores aqui interessantes, ó. Então, a primeira fase, o primeiro suporte no curto prazo que nós temos é os 25 mil dólares. Essa é a fase entre 23 a 25 mil dólares, que seja 23.800 a 25 mil dólares, tá? Para números mais exatos. Essa é a região onde o Smart Money gosta geralmente de fazer o quê? Fazer o short squeeze, tá? Então, por exemplo, no curto prazo, eu acho que nós vamos cair, por exemplo, ao longo dessa semana, cair um pouco. Vamos deixar bem claro, se o S&P 500 fizer um fundo duplo, se o Bitcoin fizer um bear trap, eu acredito que ele vai fazer nessa região de 23 mil dólares. O que pegaria 23 mil dólares, levaria o preço para 32 mil dólares e depois ele lateralizaria por um tempo para talvez vir a perder o preço mais lá na frente. Se caso chegue em setembro, eu tô achando que o preço vai dar uma segurada em julho e agosto, porque eu já expliquei para vocês isso na sexta-feira, que o mercado ele gosta de antecipar os movimentos e as calmarias. Então, acho que o mercado pode tentar antecipar os movimentos de calmaria a partir de julho. Pode antecipar aquilo que eles querem ver para setembro, já acontecendo em julho.
Mas se ele acontecer, ele vai lateralizar e o preço tenderá a retestar no futuro mais pela frente aqui nessa região de 26, 28 mil talvez, tá? Se ele varar reto, o próximo fundo realmente seria 18 mil dólares, entre 18 e 20 mil dólares, que é o topo histórico anterior, que geralmente é um dos preços mais interessantes de comprar, é aquele que você conseguir comprar próximo do topo histórico. Mas ainda no longo prazo, agora evoluindo para dezembro, por exemplo, a minha expectativa para dezembro é quedas, então, no nível, por exemplo, de 14 mil dólares, 13.800 dólares, tá? Se o preço e se a dinâmica econômica continuar a mesma, ou seja, guerra na Ucrânia continuar tendo distância do fim do conflito, sanções cada vez mais pesadas para a Rússia, não sei se é possível ter sanções mais pesadas para a Rússia com relação aos outros países, não sei se é possível, tá? Ou um agravante da guerra, algo mais grave acontecer, tá? Aí, de fato, eu acredito que a gente poderia até chegar a 10 mil dólares, por exemplo. Tá? Então, seria algo muito mais grave do que na situação atual. Na situação atual, se está ruim, está péssimo, piorar um pouquinho mais, mas o petróleo atingir um topo duplo e começar a inverter a tendência que era de alta e começar a tendência mais de baixa, as refinarias americanas começarem a produzir a mesma quantidade deficitária dos 5% que eles tinham, e a Europa encontrar outras formas de produzir energia, tá? Modificação aí da forma como os veículos de transporte, por exemplo, ao invés de ser só carros elétricos, daqui a pouco eles começam a fazer vans elétricas, caminhões elétricos, começam a encontrar outras alternativas de energia, até porque nós estamos passando por essa transição de economia, a economia um pouco mais biodegradável para uma economia mais verde, por exemplo. Se isso tudo der certo, se acontecer, isso aí eu estou divagando já, tá, pessoal? Não estou falando que vai acontecer, eu estou falando que o normal, o natural é, de fato, essas alternativas acontecerem mediante a esses conflitos que estão surgindo. Nós temos aí, basicamente, uma normalização da economia mais para frente. Então, se a coisa não piorar mais tanto, ela continuar ruim, mas não piorar mais tanto, eu acredito que nós vamos consolidar um fundo entre 23 mil dólares e 30 mil dólares, então, por um período um pouco mais longo, e nós termos a linha média de 8 semanal andando mais lateralmente do que verticalmente para baixo. No momento que eu gravo esse vídeo, nós estamos claramente com verticalidade de baixa, tá? Então, nós estamos com os preços perdendo valor ao longo do tempo. Então, média de 8 semanal apontando claramente para baixo. Então, o que a gente precisa, né? A gente precisa o seguinte, chega em algum desses fundos, seja em 23 mil, 25 mil, 26 mil, sei lá, foda-se, chega em um determinado valor, ele simplesmente faz o bear trap e ele consegue futuramente voltar acima da média 8 semanal. Nesse ponto aqui, a gente conseguiria entrar num momento mais, mesmo que ele venha a retestar esse fundo mais tarde, um ponto mais de reequilíbrio. Por quê? Porque nós saímos de uma super tendência de alta, as coisas começaram a ficarem mais caóticas, o mercado começou a lateralizar e nós adentramos em uma outra zona de lateralidade. Então, por exemplo, os preços que tendem a ser cotados aqui hoje em dia, eles são diferentes do preço do passado, tá? Então, no passado, o normal para o BTC era ser cotado entre 30 mil dólares e 60 mil dólares. Se a gente evoluir essa cotação para baixo, agora em uma nova realidade de mais dificuldade, o ambiente vai ser realmente os 18 mil dólares e possivelmente o topo 42 mil dólares, por exemplo.